Você já se sentiu sozinho, mesmo estando na presença de muitas pessoas? Já sentiu que as pessoas parecem não se importar com o seu sofrimento, mesmo dizendo que estão perto de você? Você já sentiu que Deus parece estar distante de você e parece não ver ou perceber o seu sofrimento? Se a sua resposta para qualquer destas perguntas é sim, eu gostaria de conversar com você, porque esse é o tema do nosso devocional de hoje. Deus nos vê. Na maioria das vezes, quando passamos por dias difíceis, enfrentamos lutas pessoais ou até mesmo questões relacionadas às pessoas que nós amamos, pessoas que são mais próximas de nós, nós nos sentimos sozinhos, limitados, sem saber como agir ou reagir. A impressão que temos é que nós estamos sofrendo sozinhos, que ninguém está vendo a nossa luta e o nosso sofrimento. Já parou para pensar como muitas vezes bate no nosso coração a ideia de que ninguém de fato entende o que nós estamos sofrendo? Mas a questão é, será que esse tipo de questionamento é verdadeiro? Ou nós o fazemos por causa da visão limitada que temos em decorrência do momento que estamos vivendo? Nós precisamos pensar sobre isso. Enquanto refletia, eu me lembrei de um monumento fantástico, uma imensa roda gigante, que embora hoje em dia não seja a maior do mundo, continua sendo um monumento extraordinário, que fica na cidade de Londres, no Reino Unido. É chamada de o Olho de Londres. O que é mais fantástico no Olho de Londres, nesta roda gigante, é que por meio dela você consegue ter uma visão diferente, mais ampla, de quase toda aquela cidade. Uma coisa é Londres ser vista do chão. Outra coisa é Londres ser vista a partir do Olho de Londres. E eu fiquei imaginando como isso se aplica à nossa vida. Às vezes, tiramos conclusões com base naquilo que naquele momento nós conseguimos enxergar. Mas seria essa a melhor opção? Seria essa a única opção? Eu quero apresentar a você dois exemplos que estão contidos no Antigo Testamento de pessoas que julgaram ter sido abandonadas por Deus. E Deus, ao longo do desenrolar da história, mostra que Deus esteve sempre presente, que Deus manteve os seus olhos sobre elas. E o primeiro exemplo é de um homem chamado Gideão. Gideão, conforme a descrição que ele mesmo fez de si mesmo, um homem pobre, pouco culto, de uma família pouco conhecida, e ele, o menor desta família. Alguém que aos olhos das outras pessoas não tinha capacidade ou qualificações para fazer algo de relevante para o seu povo. Naquele momento, o povo estava sendo subjugado pelos midianitas. Eles vinham, saqueavam as suas colheitas e iam embora. O povo então ficava na miséria, sem saber como lidar com essa situação. E com certeza, considerando aí a visão que Gideão tinha de si mesmo, que era muito possivelmente a que as pessoas também poderiam ter a respeito dele, seria impossível imaginar que Gideão seria o líder escolhido por Deus para a libertação do seu povo naquele contexto. Mas sabe o que é fantástico? Foi exatamente Gideão quem Deus escolheu para ser instrumento dele na libertação do povo. Quando o anjo do Senhor chega para conversar com Gideão e chamá-lo para esta missão, Gideão
à semelhança da nossa reação, ele questiona Deus. E ele diz ao anjo: Ah, Senhor meu, do que é feito do Deus que realizou grandes feitos no passado, nos tirando da terra da servidão? O que é feito daquele Deus que nos contaram os nossos pais, que se incomodava com o sofrimento do seu povo e nos libertava? Em outras palavras, é como se Gideão estivesse dizendo: o que Deus tem de tão importante para fazer que não nos liberta dessa condição terrível? Será que Deus não está vendo o quanto nós estamos sofrendo aqui? Este era o questionamento de Gideão. No transcorrer da história, nós percebemos que Deus tem propósito em todas as coisas e um momento adequado para cada uma de suas intervenções. Deus primeiro trabalha o coração de Gideão, depois a família de Gideão e, suposto, o povo de Deus. O anjo diz a Gideão: Gideão, é necessário que o povo se arrependa dos seus pecados. Existe idolatria no meio do povo, Deus foi esquecido. A questão não é se Deus não está vendo o sofrimento do seu povo, mas o povo é que parece não mais enxergar Yahvé como seu único e suficiente Deus. Como prova disso, vai lá na casa do seu pai, derruba aquele ídolo que está plantado no meio do pátio, como uma demonstração de que apenas Deus deve ser adorado. Havia idolatria dentro da família, dentro da própria família de Gideão, e ele não havia se dado conta disso. Ele questionou a Deus a respeito de Deus não intervir na sua história, mas não havia percebido que fora o povo que virou as costas para Deus. Um outro exemplo disso, nós temos no exemplo de Jó. Nós conhecemos a história de Jó, alguém que tinha tudo, perdeu tudo. E quando estava em profundo sofrimento, Jó questiona Deus. No capítulo 38 do livro de Jó, nós percebemos como Deus se volta para Jó e faz um questionamento importante para ele. Jó pensava ter sido abandonado por Deus. E aí, Deus coloca Jó no seu devido lugar. E em linhas gerais, Deus diz assim para Jó, no capítulo 38, dos versos 1 a 18. Quem você pensa que é, Jó, para discutir comigo, para contender comigo? Onde você estava quando eu fundei o mundo? Quando eu construí o mundo? Quando coloquei limites nos mares? Nós precisamos reconhecer que somos limitados. E todas as vezes que nós questionamos o porquê nos sentimos sozinhos no nosso relacionamento para com Deus, é como se nós tivéssemos perdido a capacidade de enxergar a mão poderosa de Deus todos os dias da nossa vida. É verdade que às vezes nos sentimos sozinhos. É verdade que às vezes podemos nos sentir desamparados pelas pessoas à nossa volta. Mas não é verdade que nós de fato estamos sozinhos. Sabe por quê? Porque Deus prometeu que estaria conosco. Não é verdade que Deus não se importa com o nosso sofrimento. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Cristo levou sobre os seus ombros o peso que nós não poderíamos carregar. Não é verdade que nós estamos desamparados. Sabe por quê? Porque Deus é o Senhor da história. Assim como em Londres, a visão da capital é limitada àquilo que conseguimos ver do solo, mas é muito mais ampla quando se está em cima do olho de Londres. Assim são os pensamentos de Deus a nosso respeito.
Jeremias capítulo 29, Deus traz uma mensagem profunda para o seu povo. Quando o povo reclamava, porque eles estavam ali no cativeiro sofrendo a dominação babilônica, e eles julgaram que Deus os havia abandonado, questionando a Deus. E Deus manda-lhes uma mensagem consoladora. E ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está sempre conosco. Os olhos de Deus estão sempre sobre nós. Então, que a nossa oração nesse dia seja para que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos para enxergarmos, para vermos, percebermos o cuidado de Deus nas nossas vidas. Eu me lembro que algumas vezes, no ambiente de trabalho, eu fui questionado porque eu ficava falando sozinho. E durante muito tempo eu não tinha uma resposta a dar porque eu estava orando. Até que um dia eu ouvi um senhor bastante idoso me dizendo assim: eu nunca estou sozinho, apesar de morar sozinho, porque Deus está sempre comigo. E a partir daquele momento a minha resposta foi sempre essa: eu não falo sozinho, embora não esteja ninguém perto de mim, porque eu nunca estou sozinho. Deus está sempre presente, andando comigo, me ouvindo. Que esta seja a sua percepção também. Ore ao Senhor, coloque-se diante dele e eu tenho certeza que você não mais se sentirá sozinho. Uma ótima reflexão para você. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração e, é claro, um ótimo café com Bíblia para todos nós.